não pode demorar muito tempo, apenas que não pode demorar na igreja por causa dos horários, amém? Mas logo está voltando no horário normal, amém, igreja? Quando botar o normal, começa a pregar das 8 às 9 horas, tá bom, meu Cristo? Horário normal, amém? Glória a Deus. E era para ser a semana que vem, né, missionário? Mas acho que vai mudar mais um pouquinho para frente, amém? Vamos ler a palavra no livro de Mateus. Igreja, eu gosto muito de pregar a vinda do Senhor Jesus, que está voltando, igreja. Jesus está voltando. Mateus 25. Glória a Deus. O final dos tempos está próximo, viu, igreja? Tudo que está acontecendo, Deus só está sustentando um pouquinho de tempo, por causa que resta para Ele as almas de chegar para Ele, tá, igreja? Porque daqui nós não vamos ter futuro nenhum na terra, amém, igreja? Deus está preparando o seu povo santo para subir para a glória de Deus. Igreja, livro de Mateus 25, 31. Julgamento das nações. Julgamento final. Amém, igreja? 25, 31. Glória a Deus, julgamento das nações. Amém? Vamos ler, amada igreja? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode ler? Quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os seus santos anjos, se assentarão com ele no seu trono da sua glória. Todas as nações serão unidas diante deles, apartará-se um do outro como o pasto aparta do bode das ovelhas. Para as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Agora pula para o 41. Versículo 41, vamos lá. Então dará também os que tiverem à sua esquerda, apartará a voz de mim maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pode sentar, igreja. Meu Deus amado. Mas, igreja, nós estamos vivendo um final do tempo e está terrível sobre a terra, e haverá muitas pragas ainda, vai haver muitas desgraças, muitas pragas daqui para frente. E Jesus, com essas pragas, Ele está despertando sua igreja, para que sua igreja possa correr os pés dele, porque Ele está muito próximo de buscar sua igreja. Até por esse dia eu estava tendo visão com um relógio, já ia dar 10 horas. Semana passada eu estava tendo uma visão que o relógio ia dar 10 horas da noite, e o Senhor falou assim para mim: corre que ainda dá tempo para dar meia-noite. Está vendo que ele está muito próximo de Jesus voltar para buscar a sua amada e querida igreja. E como está aqui no versículo, fala, glória a Deus, que apartará os bodes das ovelhas. Está vendo isso? As ovelhas para a esquerda e os bodes para a esquerda e as ovelhas para a direita de Deus. E vai interceder pelas suas ovelhas cada dia mais. Ele vai trazer suas ovelhas para os pés dele, porque Deus conhece e sabe quem são suas ovelhas. As ovelhas, elas são humildes, elas são doces, elas são, quando passam a luta, uma prova, elas choram, elas entregam tudo nas mãos do Senhor, como está escrito ali no livro de Salmo 37. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Ele fará sobre ti a tua justiça como a luz do meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indique para fazer o mal, porque os malfeitores logo serão desagarrados da terra. Quando os malfeitores estão indo embora, igreja, com essa doença, essa praga, esse coronavírus, os malfeitores estão indo embora, os arrogantes, soberbos, que só quer saber de dinheiro, que saber de casa bonita, carro, tá, igreja, de roupa, perfume, tudo isso. E a Bíblia diz que uma coisa só é necessária: buscar em primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus vai buscar suas ovelhas, as suas ovelhas vão estar separadas dos bodes. E vem bendito do meu Pai, possui por herança o reino de Deus, que está preparado para todos os seus santos. E vamos se santificar cada dia mais, igreja, porque o mundo já é de horror, de praga, de peste, de fome, de guerra, terremoto, ouro de guerra. Livro de Mateus 24, quando tiver acontecendo todas essas coisas, não se assustar,
saber que ainda não é o tempo do fim, porque o tempo do fim vai vir os quatro cantos da terra, tá, igreja? Vai vir tantas pragas, tanta miséria ainda, é pai matando filho, filho matando pai, um contra o outro, nações contra nação, reino contra reis, haverá praga, peste, fome, guerra e terremoto em vários lugares. E quando tiver acontecendo todas essas coisas, não saber que ainda não chegou o tempo do fim, porque essas coisas estão acontecendo, é o avivamento da igreja do Senhor, para que as almas possam vir para a igreja e correr para os braços do Senhor. Como está escrito lá no livro dos Coríntios, fala que Deus permite Satanás tocar nas carnes, nas famílias. Deus permite Satanás entrar dentro de casa, destruir família, colocar enfermidade, praga, até desemprego, tudo, todas as coisas mal, para que as famílias correm para a igreja. Corra para a igreja, porque no lugar da igreja é o lugar de nós aprender aqui a faculdade de Deus, de medicina espiritual, que vai buscar um povo santo e lavado. Muitas das vezes Deus permite um câncer, um desemprego, uma praga, uma fome, uma guerra. Deus permite uma família ser destruída, para a família correr para a igreja. Está aqui escrito, tá, igreja? Para correr para a igreja. Porque muitas pessoas só procuram Deus na hora da dor, né, igreja? Quantas pessoas só correm para os braços quando está doente, quando está necessitado e precisando. Não é melhor correr logo, igreja, quando está tudo bem, do que vir com praga, com miséria, com família destruída. Tá, igreja? A Bíblia diz no livro de Isaías 55, 6, buscar o Senhor, enquanto se pode achá-lo, invocá-lo ele, enquanto está perto. Deixar os ímpios seus caminhos malignos, pensamento convém, o Senhor se compadecerá deles. Está vendo, igreja? Então os malditos estão aqui, ó, vai ser lançado no lago de fogo. Os malditos é os que dão as costas. Viu, igreja? E vai ser, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, os seus diabos, os seus anjos. Está vendo? Anjo de luz, o diabo ele também opera, ele quer fazer milagre nos raros. O diabo é enganoso, o diabo ele é falso, é mentiroso. E quantas pessoas profetizando bênção na vida das pessoas, sem a correção de Deus, sem a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Deus corrige todos aqueles que Ele ama. Seja bom e zeloso e te arrepende. Eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir minha voz, entrarei na tua casa, serei com ele comigo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Igreja, se não precisar vir para a casa de Deus, não é precisar sair de casa, mas Deus quer que nós venhamos para a igreja. Deus quer que nós se troque, para o sapato, com perfume, se arrume e venha para a casa dele, que é por isso que quando nós fazemos isso, nós estamos dando passe para Deus. Passe para Deus. E quando nós damos passe para Deus, dá 1000 para nós. Ele guarda, por isso que ele é o guarda pior do seu povo, está aqui, ó. Ele vai guardar o seu povo. Seja o que estiver passando na sua vida, seja que esteja na beira da morte, passando qualquer enfermidade, qualquer problema. Para Deus não tem tamanho de enfermidade, de pecado que Ele não possa curar. A Bíblia diz que vinde a mim cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso, e eu sou humilde de coração, e assim acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vocês que estão aí na live, no YouTube, recebam essa palavra. Deus está curando vocês aí também, ouvintes, vocês que estão aí em casa, amém? Receba esta palavra, que é a palavra que cura, que liberta e leva para o céu. A Bíblia diz, amado, que nós deixamos, nós temos que desviar dos ímpios, dos maus caminhos, igreja. Passar por longe. Não pode desfazer deles, mas não pode andar junto com eles. Como o livro de Salmo primeiro fala, não andar nos conselhos dos ímpios e nem se deter nos caminhos dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Até se tem o seu prazer na lei que o Senhor medita nela de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeirão de água, mas tendo seus frutos na estação própria, cuja folha não cai. E assim não são ímpios, eles são como a moinha que o vento espalha, pelo qual o ímpio não se substituirá no juiz, e nem o pecador na congregação do justo. Andar nas águas da vereda da justiça, que é a palavra que cura, que leva para o céu, a palavra
faz tudo em nossa vida, igreja. A palavra, ela cura câncer, cura AIDS, ela cura pecado, ela tira vaidade, ela tira soberba, vanglória das nossas vidas. Tá, igreja? Quando Deus, operando Deus, quem pedirá, e quando Ele quer fazer a obra, não tem para onde nós se escapar. Ele diz que todos os joelhos se trovarão, todas as línguas se confessarão a Ele. De qual maneira não escapará nem o joelho nem a língua. Todo o nosso fio de cabelo está contado, igreja. Ali no final do juízo, Deus vai estar lá no trono branco, como está escrito no livro de Apocalipse, e vai estar sentado no trono branco, julgando todas as nações, raças e línguas de toda a gente. E não vai escapar uma raça e uma língua, igreja. Todos aqueles que estão descansando no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno por Satanás. Tá, igreja? Jesus vai vir buscar um povo, as ovelhas que são mansas e humildes. As ovelhas, elas vêm para a casa de Deus, elas ouvem a palavra do seu pastor. Deus é o maior pastor. Salmo 23, o Senhor nosso pastor e nada faltará. Deitais para te ver, guia mansamente pelas águas tranquilas, está vendo? Guiar pelas águas tranquilas. Quando nós buscamos Deus, anda dentro das águas, as tempestades acalmam, tá, igreja? As doenças saem dentro de casa, as pragas vão embora, o desemprego sai, tudo que não presta cai fora da nossa vida, porque Deus, Ele só dá bênção para quem se converte, para quem aceita Ele. E aceitar Jesus, e aceitar a palavra é 100% Jesus Cristo. Aqui é a boca de Deus 100%, aqui é um livro fechado, é como você abre, é a boca de Deus falando conosco 100%. E se nós der ouvido essa palavra aqui, ó, as bênçãos vêm tudo para a nossa casa, para a nossa família. Para que melhor do que paz dentro de casa, igreja? É uma riqueza ter paz dentro de casa e saúde. Tá, igreja? A pessoa sem paz, sem saúde dentro de casa, ela não vale nada. Você pode ter fortuna de dinheiro guardado, mas não vale nada. A pessoa doente, abatida, fraca. A Bíblia diz que Deus veio buscar as almas miseráveis, pobres, pecadoras. Deus veio buscar os fracos, doentes, perdidos, que se havia perdido, que ninguém está dando nada, já está indo passageiro, já está tentando dar um suicídio, uma morte, porque não está aguentando mais viver. Deus veio buscar os fracos, os perdidos, arrependidos. Aqueles que estão arrependidos, não aqueles que não se arrependem. Está escrito no livro de Crônicas também 7 fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face e se converter dos seus erros, está vendo? Dos seus maus caminhos, então virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Crônicas 7:14, pode ler em sua Bíblia. Se o povo que me chamar pelo meu nome, está vendo? Como o livro de Jó também fala, né? Se fizer o que eu faço, eu falei maior do que isso. Você está fazendo o que Deus está pedindo? As campanhas, vir para a igreja aprender? Aqui não é só pregar, mas tem que aprender também. É melhor aprender do que pregar, igreja. Porque é aprendendo que se aprende. Que vai aprender e vai passar a palavra para outras pessoas. Porque falso profeta, Deus abomina, está aqui, ó. Deus amaldiçoa os falsos profetas, viu? Quantos falsos profetas aí profetizando mal, né, igreja? Não sabe passar recado para as pessoas, só sabe passar bênção. Vem para a igreja, vai te dar um carro, vai te dar uma casa, vai te dar um casamento. Não é assim por aí, não, igreja. Primeiro o reino de Deus, a Bíblia diz buscar primeiro o reino de Deus. Tem a bênção, tem vitória. Busca primeiro o reino que se humilha nas madrugadas, vem para a igreja. Viu? Deus recebe sacrifício de vir para a igreja e obedecer. Deus não quer mais do que isso, nós sentar e ouvir a palavra dele. A Bíblia diz que a salvação vem, pelo ouvir a palavra de Deus. Os profetas aí profetizando errado e as bênçãos não chegam. Por quê? Porque está profetizando errado. Deus corrige primeiro, Deus corrige até com a morte. Está aqui escrito no livro de Mateus também. Deus fala que Ele lança no inferno a alma e corpo, tudo para lá. Se nós não obedecer, tá? Ele tem que obedecer. Obedecer primeiro o rei, andar na santidade, para poder as bênçãos chegar ao carro, à casa, ao casamento, à família.
para ter paz, de ter muitas comidas boas dentro de casa para comer, para viajar, não ficar doente. A sabedoria está toda aqui, para não ficar doente. Viu, igreja? Ele é médico dos médicos, ele é o alfa, ele é o homem, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o derradeiro. Não tem outro, não existe outro. Não adianta correr atrás de homem, maldito do homem que confia no braço do homem. Confiar em pai, mãe, tia, avô, ninguém, nem filho. Quantas mães confiam no filho, no pai, na mãe, no avô, no tio, no amigo? Amar faz bem. Tem que amar o próximo a ti mesmo, não é mentiroso. Diz que ama Deus, não ama seu irmão, não ama seu pai, não ama sua mãe, é mentiroso, passa a ser um mentiroso. Diz que ama Deus, vem para a igreja, toma cedo, dá dízimo, faz um monte de coisa, mas faz errado, não ama seu irmão. Joga pedra no vizinho, no parente, está lá no emprego, quer ver a queda do amigo, da amiga lá que está no emprego, né? Quer derrubar. E às vezes, para nós ser filho de Deus, sabe o que nós temos que fazer? Amar até os que nos odeiam. Jesus, quando estava sendo massacrado na cruz lá no Calvário, né? Apanhando lá com aqueles dois ladrões também mortos lá na cruz já. Amém? O que é que Deus falou para os que adoram? Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Aleluia! As pessoas não estão sabendo o que estão fazendo. Acham que é inocente, tem muitos inocentes ainda. Por isso que Deus não voltou, porque Deus quer que os inocentes ouçam a palavra dele. E de pregar para todo mundo o Evangelho, que a toda criatura, aquele que crê e for batizado, você não sabe. Aqueles que não crê, já está condenado por quanto não crê no homem, no jeito, filho de Deus, aquele que foi lá na cruz. Sem fé, a sobra é morte, e para nada tem proveito. Tem que ter fé e a obra. Glória a Deus. Não, Deus vai dar tudo de bom. Vai ser tudo de bom nossa obra. Tem fé, mas não tem obra. Cadê a obra? Deus está querendo a obra. Que obra é essa, pastor? Dá o dízimo, a oferta, não só isso, mas se arrumar para Deus. Se concentrar. Está aqui, ó, sem santidade, a qual ninguém verá o Senhor. O livro de Mateus fala: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dele. Não é porque dá esmola, isso, aquilo, outro. Deus não é, e a igreja, Deus não é porque é bonzinho, não, ele é justiça. Ele é amor, mas ele é justiça também. Tá, igreja? Deus odeia pecado, Deus detesta pecado. Deus, quando vê uma pessoa falando mal da outra, viu, igreja? Você pode dar tomando certo, você pode dar 1 milhão na igreja. Mas se estiver falando mal do outro, ninguém compra Deus com dinheiro. Compra Deus, sabe por quê? Com obediência. Obediência quebra maldições. Tá, igreja? Jeremias 18. Desce a casa do oleiro, que ali eu te farei ouvir minhas palavras. Desce, como barro nas minhas mãos, sou voz, casa de Israel, na minha mão, diz o Senhor dos Exércitos. Nós somos como barro. Nós somos foi feito de barro, nós vem do pó e bota para lá. A vez que nossa carne foi feita do pó da terra. Quando Deus criou o homem, pegou o pó da terra, construiu o homem lá dentro de Gênesis. E quando ele viu aquele corpo em pé, precisando de alguma coisa para andar, né, igreja? Aquele corpo parado. Aí Jesus foi lá na narina do homem, construiu o primeiro corpo do pó da terra. Foi lá e assoprou assim, ó. Anda aí, alma vivente. Ó, Deus chama nós de alma vivente. Por que nós somos um corpo só, uma igreja só? Deus não quer nada separado lá no céu. O homem que faz separação aqui, nós que fizemos. Mas Deus não quer ninguém separado lá não. Tá, igreja? Vai dar uma cidade só de ouro. Tudo rua de ouro, aquela rua de ouro, paraíso. Vai entrar lá pessoas sujas, viciadas, pessoas que jogam praga um no outro, que bebe, que fuma, que joga, que fica querendo ficar rico aqui na terra. Porque aqui tudo é passageiro. A Bíblia diz, livro de Salmo 90, lê aí, ó. Tudo aqui é passagem. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação? A maior riqueza que Deus quer dar para mim, para você, para a nossa família é paz. Paz, vitória, paz. Em primeiro lugar, buscar o reino dele para que possa vir as outras coisas mais.
Não se preocupar com o dia da manhã, porque o dia da manhã quem cuida é o Senhor. Só basta cada dia o teu mal, nosso mal, o seu, o meu, de todo mundo. Porque nós estamos numa terra manchada de sangue, uma terra que já está amaldiçoada, viu, igreja? Por causa do pecado, desde o jardim de Éden, lá de Eva e Adão, que pecaram lá no pé de árvore, lá de fruta, tá, igreja? Como a serpente lá enganou os dois lá, tá bom, igreja? Quando eles se viram pelados, eles trocaram na fruta, que não era para tocar, na árvore bem do mal. Eles foram tocar na árvore do mal, tá vendo, igreja? É para tocar na árvore do bem, eles foram direto na árvore do mal, onde tinha uma serpente lá enrolada. O que é que aconteceu? Depois que eles tocaram nessa árvore, eles se viram pelados lá no. Aí tiveram vergonha um do outro. Aí foi ver que começou a vir o sexo, a prostituição, essas coisas aí. Aí Deus expulsou ele do jardim do Éden, do casal, foi expulso do paraíso. Aí quando eles foram expulsos, né, igreja? Jesus tirou eles de lá. Aí Jesus falou: agora vocês vão ter filho, vão ter dor de parto, vão trabalhar, vão dar dor. O marido tem que trabalhar, a mulher vai ter dor para ter filho. E assim ficou, morre, outros morrem sem Deus, outros morrem com Cristo, e assim ficou a terra, tá vendo? Ficou amaldiçoada por causa do casal lá do paraíso, jardim do Éden. Não era para existir a morte, tá, igreja? Mas por causa que o casal lá pegou, foi comer da árvore do mal, viu? Do fruto do mal, só obedeceu. É igual um casal aqui, uma família. Deus fala: vem para o caminho, vem comer dessa árvore aqui, ó. Vem comer dessa árvore aqui, do bem, a água da vida está aqui, ó. Gênesis, Apocalipse. Aí as pessoas vão comer da árvore do mal, vai beber cachaça no bar, vai fumar, vai jogar, vai prostituir. Esquece que tem um Deus poderoso, tá, igreja? Vai fazer coisa errada, vai para balada, vai jogar loteria esportiva, fica numa novela lá, quando está em casa, fica na novela. O mundão também está dando dentro da nossa casa, só ligar a novela lá, aquele jornal pesado, você põe o mundo dentro da tua casa, os bichos começam a andar nas paredes assim, ó. Aí daqui a pouco vem praga dos filhos, praga na família, começa a brigar, vem câncer, vem AIDS, vem coronavírus, vem praga, está aqui escrito, por quê? Por causa do mundão está dentro da nossa casa, que é o telão, televisão. Quando a pessoa não está no mundo, o mundo está lá dentro, você está assistindo tudo que não presta lá. Aí os bichos entram dentro da sua casa, aí já era, está aqui, ó. Sem santidade, qual ninguém verá o Senhor. Deus não habita em mente e coração sujo, que Deus não habita em lugar sujo. Em casa suja que tem prostituição, que tem isso, bebida na geladeira, um monte de coisa. E quando os profetas têm medo de pregar essas coisas, porque se pregar, vai embora, vou perder o dízimo, vou perder a oferta. Igreja, tudo que nós temos aqui é emprestado. Mas não adianta pregar aqui a nada. Quando Deus quiser, ele faz assim, ó. No carro foi dado, Deus não permitiu. Tá, igreja? Um acidente, uma praga, um incêndio, uma morte de doença, de praga. Quando Deus salva, quando Deus cura, só Ele, operando Ele, tem impedirá. Não existe outro. Tá, igreja? E se nós não obedecer a igreja, nós vamos ser comidos de bicho. O rei Herodes foi comido de bicho. Por quê? Porque ele não dava glória a Deus. Ele não exaltava o nome do Senhor. Quando a pessoa esquece de glorificar e exaltar o nome de Deus, né? Lembra do dinheiro, só quer dinheiro, carro, se arrumar, quer visitar a família, esquece de Deus. A Bíblia diz aqui, ó, no livro de Salmo fala que os necessitados nunca serão esquecidos da memória de Deus, mas aquele que se esquece de Deus é esquecido para sempre da memória de Deus, viu, igreja? Deus tira na hora, arranca tudo. Já pensou morrer sem Deus, igreja? Já pensou nós partir dessa terra sem Deus, igreja? O que será de mim, de você? Para onde que vai tu? Para onde que vai eu? Para onde que nós vamos, igreja? Para onde? Que lugar que nós vamos sem Deus na nossa vida? A Bíblia diz que está no livro de João que fala: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vê ao Pai senão só por mim. Que será de mim, de você, família? Você está aí na live, no outubro. Que será de mim, de você,
sem a mão de Deus, sem a unção de Deus, sem o amor de Deus em nossas vidas. Quantas pessoas sendo comigo de bicho morrendo, matando o outro, querendo se esfaquear, tomar veneno, não aguenta mais a prova, não aguenta mais a dor, tanta destruição, tantos demônios matando, roubando e destruindo. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Eu sou um bom pastor, e o bom pastor conhece bem suas ovelhas. Suas ovelhas conhecidas. Aqui, ó, as ovelhas vai ser separadas dos bodes. Os bodes dessas pessoas arrogantes, soberbas, está aqui, ó. Está aqui os bodes, vai ficar à esquerda. Já estão separados de Deus. Os bodes não se convertem. Os bodes faz tudo errado. Ouve a voz de Deus e não obedece. A Bíblia diz que Ele corrige todos quanto Ele ama. Ele vai corrigir. Tem hora que o crente vai comer feio na mão de Deus. Crente desconcertado, Deus pega, está aqui, ó, Ele corrige. Ele corrige com vara, está aqui, ó. Quando Ele quer entrar no hospital, até na beira da sepultura. Quando Ele quer, Ele arranca tudo, ele tira emprego, tira tudo. Quebrar, aprumar a casa, vaso quebrado. Ali, Jeremias 18, Jeremias estava quebrado, rachado, o vaso rachado. O que é que Deus fez para Jeremias? Desce a casa do oleiro, porque ali eu te farei ouvir minhas palavras. Como barro nas mãos do oleiro, sois vós, eu e você na mão de Deus. Não brinca não. Para ficar doente é 2 palitos. Para ficar doente, para ficar desempregado, é 1 segundo. Deus que me manda no patrão, na patroa. Nós temos que dar valor, patrão, igreja. Quando as pessoas me dão